Olá a todos e bem-vindos à última aula de nomenclatura inorgânica. Hoje nós falaremos sobre uma classe de compostos que talvez possa ser dita como a mais comum no planeta Terra. Como o oxigênio é um dos elementos mais comuns, geralmente os outros estão combinados com ele naturalmente, formando o que nós chamamos de óxidos. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de óxidos: ferrugem, o óxido de ferro hidratado geralmente, areia, que geralmente é composta de óxido de silício ou também alguns silicatos de outros elementos, água, óxido de hidrogênio, e aqui seria o gás NO2, E aqui nós temos o gás NO2, que é o óxido de nitrogênio, ou melhor, um dos óxidos. E aqui nós temos um dos óxidos de nitrogênio, o NO2. Como vocês podem ver, os óxidos podem se apresentar nos três estados da matéria: sólido, líquido ou gasoso na superfície terrestre. Essa pluralidade torna esses óxidos algo como os blocos de construção para a química inorgânica. Eles estão a um passo dos seus elementos naturais e quando desejamos purificar o elemento, normalmente nós fazemos isso por meio do óxido. A maioria dos óxidos apresenta o oxigênio no estado de oxidação -2, ou seja, com a sua camada de valência completa. Esses óxidos normais podem atuar como qualquer uma das espécies que nós vimos antes. Podem ser ácidos ou básicos. Eles podem ser anfóteros, ou seja, reagem tanto com ácidos quanto com bases. E eles podem ser neutros, o que significa que eles não são capazes de reagir com nenhuma das classes anteriores nem com a água. Por fim, nós temos os óxidos mistos, que são óxidos de elementos com mais de um estado de oxidação na mesma substância. Quando o oxigênio não apresenta o estado de oxidação -2, podemos formar outros íons, outros ânions, que são chamadas de espécies reativas de oxigênio na biologia, mas aqui nós chamamos de óxidos exóticos. Dentre eles, o mais comum é o peróxido, também conhecido como água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, o superóxido e os ozonetos. Os três são ótimos agentes oxidantes e não são moléculas estáveis. Por isso, não são muito fáceis de serem encontrados. O único óxido exótico que vocês vão ver no dia a dia é o peróxido. Por isso é o único também que vocês vão ter que lembrar normalmente. Para nomearmos os óxidos, nós temos duas opções. Nós podemos dizer quanto que tem de cada átomo. Por exemplo, aqui nós temos um titânio e 2 oxigênios. Então nós dizemos que ele é o dióxido de titânio. Ou podemos dizer óxido de, o nome do elemento, e o NOx entre parênteses, de forma similar às bases e aos sais. Nesse caso aqui, como o titânio apresenta o NOx +4, para balancear duas cargas negativas de cada oxigênio, nós teríamos o óxido de titânio 4. As duas nomenclaturas são permitidas, sendo que a mais utilizada é a primeira, pois não exige o cálculo do NOx. Vamos para o próximo. Nós temos 5 oxigênios, então seria um pentóxido. Esse elemento V é o vanádio, então seria o pentóxido de vanádio. Calculando pelo NOx, o vanádio está no estado de oxidação aqui +5. Então ele seria o óxido de vanádio 5.
Podemos omitir esse di porque não existe nenhum elemento conhecido que seja capaz de balancear 5 átomos de oxigênio, ou seja, que seja capaz de atingir um estado de oxidação mais 10. Aqui nós temos 3 átomos de oxigênio, então nós temos um trióxido de cobalto, ou só trióxido de cobalto, para facilitar a nomenclatura. Indo pelo NOx, nós podemos dizer que ele é o óxido de cobalto 3. Aqui embaixo, como vocês viram antes, o sódio ele pertence à família 1A, portanto não varia o NOx. Então, não seria necessário especificar nem quantidade, nem NOx. Bastaria dizer óxido de sódio, que nós já sabemos que é o Na2O. Mas para seguir a nomenclatura comum, poderemos dizer que ele é o óxido de sódio ou que ele é o óxido de sódio 1. Óxidos de nitrogênio normalmente possuem nomenclatura própria por conta de razões históricas. Então, o NO ele é conhecido como óxido nítrico, por mais que ele não se apresente no mesmo estado de oxidação que o nitrogênio do ácido nítrico. Indo pela nomenclatura padrão, nós diríamos que esse é o monóxido de nitrogênio, ou que ele é o óxido de nitrogênio 2. Vocês podem estranhar que o nitrogênio aqui está no estado de oxidação mais 2. Se vocês forem olhar os ácidos dele, ele seria apenas nos estados de oxidação 1, 3 e 5. Como eu tinha dito antes, os óxidos de nitrogênio possuem uma nomenclatura própria. Eles não seguem o padrão da química dos ácidos. Então, não estranhem se vocês virem óxidos com estados de oxidação diferentes do que o elemento teria normalmente para os ácidos. Aqui nós temos 3 oxigênios, então nós podemos dizer que esse é o trióxido de urânio. Utilizando o NOx, nós vemos que ele precisa balancear 2 cargas negativas para cada oxigênio. Então, nós temos menos 6 cargas aqui. Então, nós temos 6 cargas negativas no oxigênio, o que nos dá 6 cargas positivas no urânio. Trióxido de urânio pode ser chamado também de óxido de urânio 6. Por fim, nós temos o manganês. Temos 7 oxigênios, então seria o heptóxido de manganês. Indo pelo NOx, nós chamamos de óxido de manganês 7. Caso vocês queiram calcular rapidamente o NOx de um elemento em um óxido, existe um truque. Caso tenha um único do elemento, basta vocês multiplicarem por 2 a quantidade de oxigênios. Então aqui nós temos TiO2, multiplicando por 2 a quantidade de oxigênios, nós temos o titânio 4. Temos o O3 com 3 oxigênios, multiplicando por 2, estado de oxidação, mais 6 para o urânio. Caso nós tenhamos 2 do outro elemento, basta você ver quantos oxigênios tem. 5 oxigênios aqui no pentóxido de vanádio, então o vanádio está no estado mais 5. 3 oxigênios no óxido de cobalto, então o cobalto está no estado mais 3. 7 oxigênios no óxido de manganês, então manganês 7. Essa nomenclatura é suficiente para nomear qualquer óxido normal de algum elemento. Basta você dizer número de oxigênios e a palavra óxido, D, que separa as cargas negativas das positivas, e o número de elementos centrais junto com o nome do elemento. Para vocês entenderem melhor os óxidos,
vocês têm que entender a reatividade deles. Essa reatividade vai permitir, no caso dos óxidos ácidos, uma outra nomenclatura que nós veremos em seguida. Para ficar mais claro, nós vamos acompanhar caso a caso dos óxidos normais. Primeiro nós temos os óxidos neutros, que são aqueles que não são capazes de reagir com a água. Em resumo, basta vocês gravarem CO, NO e N2O. Um oxigênio e um carbono, então esse é o monóxido de carbono. Indo pelo NOx, nós temos óxido de, como são duas cargas negativas para o oxigênio, nós temos duas positivas no carbono. Então seria o óxido de carbono 2, que não é uma nomenclatura comum para essa substância. Normalmente só chamamos de monóxido de carbono. Por que nesse caso não podemos omitir o mono? Porque existem outros óxidos de carbono, principalmente o dióxido de carbono. Aqui é a mesma coisa, nós podemos chamar de monóxido de nitrogênio ou óxido de nitrogênio 2, mas ele apresenta uma nomenclatura comum, óxido nítrico. Esse aqui embaixo seria o monóxido de dinitrogênio ou óxido de nitrogênio 1. Mas normalmente nós chamamos de óxido nitroso. Os três são gases, são muito comuns na emissão de resíduos de combustíveis fósseis, sendo que os dois últimos podem ser responsáveis pela chuva ácida, ao reagir com o oxigênio da atmosfera e formar o NO2, que é um óxido ácido, diferente deles. Esse último aqui também é conhecido como nitro ou gás hilariante, o que indica outros usos deles. Fora esses três óxidos, os demais óxidos simples podem ser classificados como óxidos ácidos, óxidos básicos ou anfóteros. Óxidos ácidos vão reagir exatamente iguais aos ácidos, óxidos básicos, mesma coisa com as bases, e anfótero significa que eles são capazes de agir como os dois. Com óxidos mais básicos, eles reagem como ácidos e vice-versa. Como olhar para uma substância e saber em qual classe ela se encontra? Caso seja um óxido de um ametal, ele automaticamente é um óxido ácido. Ametais não podem formar bases, tirando o íon amônio em alguns casos muito específicos. Para óxidos de metais e semimetais, podemos incluí-los nas três categorias. Quem vai definir isso? Principalmente a eletronegatividade do metal e o NOx que ele apresenta na substância. Óxidos com NOx mais 1 e mais 2 são geralmente óxidos básicos, tirando zinco, estanho e chumbo. Os óxidos mais 2 deles são óxidos anfóteros. Óxidos de NOx mais 3 e mais 4 são normalmente anfóteros e podem reagir como ácido ou como base. No geral, óxidos mais 4 são até mais difíceis de reagir com a água, mas em conjunto com os outros óxidos podem reagir como ácidos ou como básicos. NOx acima de 5 geralmente tornam um metal muito carente de elétrons e tornam a substância mais ácida, mesmo que o elemento central seja metálico. Então eles não vão tender a ionizar formando cátion metálico, mas sim formando um oxiânion. Então vamos lá. Esses óxidos que vêm de ácidos e bases são normalmente chamados de anidridos. Por quê? Os ácidos e bases podem perder água ao ponto de perderem todos os seus átomos de hidrogênio, tornando-se óxidos. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico
ao perder uma molécula de água, ele vai formar o trióxido de enxofre, ou óxido de enxofre 6. Como ele veio de um ácido originalmente, ele é chamado de óxido ácido. O NaOH, uma das bases mais comuns, o hidróxido de sódio, pode também perder seus hidrogênios e formar o óxido de sódio. Esse óxido de sódio é chamado de óxido básico por conta disso. Normalmente, essas reações exigem muito calor. São as reações que a gente chama de calcinação. Você pega a substância e bota num forno a, digamos, 400, 800, 1000 graus. A alguma temperatura suficiente para conseguir arrancar as moléculas de água dessa substância no estado gasoso. Dessa forma, nós obtemos os anidridos, que ao voltarem para a temperatura ambiente, podem reagir com a água para voltar a ser ácidos e bases, como aqui está indicando o pentóxido de fósforo, ou óxido de fósforo 5. Ele, ao reagir com a água, forma de volta o ácido fosfórico. Além de reagirem com a água, eles reagem com ácidos ou bases ou outros óxidos de maneira análoga ao ácido ou à base que deu origem a eles. Então, por exemplo, um óxido ácido, o trióxido de selênio, consegue reagir com uma base para formar o selenato de potássio e liberar água, da mesma forma que a reação de neutralização. O óxido básico, óxido de cálcio, consegue reagir com ácido nítrico para formar o nitrato de cálcio e liberar água. Mais uma vez, uma reação de neutralização. Um óxido básico e um óxido ácido podem se combinar para formar um sal, sem liberação de água, já que nenhuma das substâncias possui hidrogênio. Mas ainda assim é considerada uma reação de neutralização, pois nós estamos trocando um óxido ácido e um óxido básico por um sal neutro. Aqui nós temos um exemplo de nomenclatura derivada justamente dessas reações. Os anidridos de ácido podem ser chamados pelo anidrido, o elemento, e o sufixo "-" da mesma forma que o ácido original. Vamos ver alguns exemplos aqui. O cromo aqui está no estado de oxidação mais 6. Como ele está acima de 5, ele é um óxido ácido, mesmo que o cromo seja um metal. Ele originalmente veio do ácido crômico, que quimicamente falando na verdade não existe, ele é instável e se decompõe automaticamente no óxido de cromo. Mas, no momento, não vem ao caso. Para os efeitos da nomenclatura, como ele veio do ácido crômico, ele pode ser chamado de anidrido crômico. O CO2, além de ser chamado de dióxido de carbono, ele veio do ácido carbônico, onde o carbono está no estado de oxidação mais 4, que é o mais alto para a sua família. Então ele pode ser chamado de anidrido carbônico. Aqui embaixo nós temos o cloro no estado de oxidação mais 7. Como que eu sei que é mais 7? Tenho 2 cloros, então é só ler o número de oxigênios que tem. Como eu tenho 7 oxigênios, ele está no estado de oxidação mais 7 e veio de um ácido com prefixo per. Nesse caso, o ácido perclórico. Então podemos chamar esse óxido de anidrido perclórico. O SO2. O enxofre está no estado de oxidação mais 4, sendo que o mais alto dele é o mais 6. Então, se você for fazer as contas, ele não veio do ácido sulfúrico, ele veio do ácido sulfuroso. Portanto, ele é um anidrido sulfuroso. O pentóxido de dinitrogênio tem o nitrogênio em estado de oxidação mais 5, que é o mais alto para a família dele,
Então ele originalmente veio do ácido nítrico. Então ele pode ser chamado de anidrido nítrico. Essa nomenclatura dos anidridos ácidos é considerada também obsoleta, mas é importante vocês saberem para conseguir decodificar de qual substância estamos falando. Normalmente, essa nomenclatura de anidridos é mais comum em química orgânica. Os ácidos também são capazes de perder água para formar anidridos. Os óxidos básicos não possuem nomenclatura parecida. Para os óxidos mistos, como nós não temos um único NOx, acaba que ao fazer os cálculos dá-se a impressão de que o elemento está no NOx fracionário normalmente. Se vocês forem fazer as contas, o NOx de cada átomo de ferro é de 8/3, ou 2 inteiros e 2/3. Por que tem-se essa impressão? Porque parte dos átomos de ferro está no estado de oxidação +2 e parte está no estado de oxidação +3. Então, para nomear esses elementos, nós temos que dizer os 2 NOx que estão presentes. Como para isso nós temos que decorar também quais são os NOx de cada elemento, eu recomendo apenas dizer que isso é o tetróxido de triferro. Mas vamos ver como ficaria a nomenclatura dele. Esse daqui seria o óxido ferroso férrico. Ferroso para dizer que tem parte +2 e férrico para dizer que tem parte +3. Poderíamos também dizer óxido de ferro, entre parênteses, 2 em números romanos, vírgula, 3 em números romanos. O chumbo aqui apresenta um óxido de mesma composição química, só que aqui ele não tem estado de oxidação +2 e +3, e sim +2 e +4, que é o correto para elementos da família 4A ou 14. Então seria o tetróxido de trichumbo ou óxido de chumbo 2 e 4, ou óxido plumboso-plúmbico. Mais uma vez, o do manganês. Nesse caso, ele apresenta os mesmos estados de oxidação que o ferro, +2 e +3. Então ele vira o tetróxido de manganês, ou óxido de manganês, entre parênteses, 2 e 3, ou ainda óxido manganoso mangânico, que não é tão comum mais, já que a nomenclatura ozoico para cátions caiu em desuso. Aqui nós temos um óxido de prata. Se vocês forem calcular o NOx dele, ele está com NOx +2, só que, nesse caso, sabe-se que a prata está no estado de oxidação +1 e +3. Como se tem essa informação? Foram feitas análises químicas em cima dessa substância e chegaram a essa conclusão. Essas análises químicas não vão vir ao caso no momento, mas acaba que a prata, nesse caso é o óxido de prata 1 e 3, e não o óxido de prata 2. Às vezes realmente é difícil de saber qual é o NOx de um elemento dentro de uma substância. São necessárias técnicas refinadas para fazer uma medida dessas. Aqui nós temos o octóxido de triurânio, em que o urânio apresenta-se no estado de oxidação +4 e +6, ou seja, ele poderia ser uranoso urânico ou urânio 4,6. Quando o oxigênio não se apresenta no estado de oxidação -2, nós temos os chamados óxidos exóticos. São óxidos que normalmente são oxidantes, às vezes até perigosos de se trabalhar com algumas substâncias por perto, pois podem pegar fogo espontaneamente. Eles liberam oxigênio em sua decomposição e
Alguns deles chegam a apresentar cor por terem elétrons desemparelhados, serem o que chamamos de radicais livres. O mais comum deles é o peróxido, onde cada oxigênio possui NOx -1, e nós temos um oxigênio ligado ao outro por uma ligação longa e frágil. O peróxido mais comum é o peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada. Os peróxidos, por possuírem todos os seus elétrons emparelhados, normalmente são incolores, porém podem apresentar esses outros óxidos que acabam dando uma coloração amarelada a eles, como podemos ver aqui no peróxido de sódio. O superóxido normalmente é formado pela combustão incompleta de elementos da família 1A ou 2A. Por isso, nós temos a certeza de que o oxigênio não se apresenta no estado de oxidação -2, porque esses elementos possuem um NOx bastante estável, como +1 ou +2. Quando essa lógica é quebrada, muito provavelmente nós estamos falando de um óxido exótico. Esse daqui é um radical livre e esse elétron dá uma coloração amarelada. Por fim, nós temos o mais raro dos três, que é o ozoneto. Esse íon alaranjado é muito instável e vem do gás ozônio, que é o gás O3. Cada oxigênio tem um estado de oxidação -1/3, e como está altamente carente de elétrons, é uma substância bastante reativa. Vamos ver como é que fica a nomenclatura deles. Lembrando, nós geralmente temos esses óxidos exóticos com hidrogênio, família 1A, 2A ou amônio, que são elementos que temos certeza de qual NOx apresentam quando estão com oxigênio. Fora esses casos, são necessárias técnicas refinadas ou ensaios químicos para provar que aquela substância realmente é um peróxido. Aqui nós temos o H2O2, o hidrogênio possui NOx +1, então nós temos duas cargas positivas ao todo, o que dá duas cargas negativas para esses dois átomos de oxigênio. O O2 é o peróxido, então esse é o peróxido de hidrogênio. O sódio possui uma única carga positiva. Então, para balancear, esses dois átomos de oxigênio apresentam uma única carga negativa. Então, esse daqui é um superóxido de sódio. Aqui o bário possui estado de oxidação +2, o que dá duas cargas negativas para o O2, uma para cada um. O O2- é o superóxido, então esse é o superóxido de bário. Potássio, carga +1, então eu tenho uma carga negativa para 3 átomos de oxigênio. Então nós temos o ozoneto de potássio. Duas cargas positivas para o cálcio, o que dá duas cargas negativas para o oxigênio. O O2- é o peróxido, então esse é o peróxido de cálcio. O NH4+ tem uma carga positiva só, então o oxigênio aqui está com uma carga negativa dividida para os 3 átomos. Então é um ozoneto de amônio. Desses 3, o mais importante de ser decorado é o peróxido, e os outros estão aqui mais por curiosidade. E assim encerramos a nossa aula de óxidos. Espero que tenham entendido bem. E se vocês gostaram, deem uma curtida aqui embaixo. Até mais!